Você já se viu diante de sentimentos intensos e complexos que desafiam as normas sociais? Hoje, vamos explorar uma história intrigante sobre o poder avassalador das emoções proibidas. Imagine-se em uma encruzilhada emocional, onde o desejo e a razão se confrontam. Este vídeo mergulha fundo em um relato real sobre a dinâmica delicada entre desejo e tabu, mostrando como isso pode afetar profundamente nossas vidas. Ao assistir, você será levado a refletir sobre suas próprias experiências. Quais são os limites que você enfrenta entre o que é certo e o que é desejado? Como essas situações moldam nossas escolhas e emoções? Este vídeo não só oferece uma narrativa envolvente, mas também convida você a explorar temas universais de amor, moralidade e autoconhecimento. Imagine você se sentindo atraída por alguém que sabia que não deveria. Foi exatamente isso que aconteceu comigo em relação ao meu padrasto. Quando esses sentimentos começaram a surgir, eu me vi enfrentando uma encruzilhada: ignorá-los ou tentar superá-los. Encontrar uma resposta para essas perguntas se tornou um dilema emocional que eu não esperava enfrentar. Meu nome é Aline e venho te confessar meu segredo mais antigo, um segredo que envolve um homem que me foi proibido, mas que acabou caindo no meu jogo. Tudo começou quando minha mãe, que ficou viúva quando eu tinha 6 anos, conheceu um homem 12 anos depois. Ele era um colega de trabalho que havia vindo do exterior, e minha mãe se encantou por ele. Com apenas 42 anos, ela era uma mulher jovem, o que surpreendeu a todos quando revelou ter uma filha de 18 anos. Eles namoravam há meses e tinham encontros todos os fins de semana, frequentemente indo ao cinema juntos. Minha mãe optou por não me apresentá-lo naquela época, pois eu estava me preparando para entrar na universidade e ela temia que isso me causasse angústia ao conhecer seu novo interesse amoroso. Surpreendentemente, a realidade era outra. Minha mãe havia estado sozinha por mais de uma década, desde que meu pai falecera, e eu sempre senti falta de ter uma figura paterna ao meu lado. Quando finalmente atingi a idade apropriada, minha mãe rejeitou inicialmente a ideia de me apresentar a outro homem, com medo de que isso me perturbasse. Ela não queria que ninguém substituísse meu pai. No entanto, naquele momento, tudo o que eu queria era ver minha mãe feliz. Durante os meses em que eles namoravam, percebi que ela não apenas estava feliz, mas radiante. Parecia que ela tinha encontrado um novo começo, descobrindo o amor novamente. O melhor de tudo foi ver como ele correspondia às expectativas dela. Fiquei contente com a decisão dela de deixar o passado para trás e se abrir para novas oportunidades. Quando finalmente disse que estava pronta para conhecê-lo, foi um passo importante para todos nós. Nunca imaginei que as coisas poderiam ter marcos um rumo tão radical. Minha mãe planejou um jantar em casa, preparou uma refeição deliciosa e fez todos os preparativos para que tudo fosse perfeito. Quando a campainha tocou naquela noite, ela correu para atender, dando uma última olhada no espelho para se certificar de que estava impecável. Quando entrei na sala de jantar para arrumar os guardanapos, ouvi os passos dela se aproximando com o namorado. Deixei os guardanapos sobre a mesa e me virei para cumprimentá-lo. Marcos, o novo namorado dela, tinha a aparência impecável de um advogado, com barba bem feita e um terno elegante. Surpreendentemente, ele era bem mais jovem que minha mãe, e bastou um olhar para eu deduzir que devia ter por volta de 30 anos. Durante aquela noite, nós três nos conhecemos melhor, compartilhando histórias engraçadas sobre minha mãe, falando sobre minha vida na universidade e muitos outros assuntos. Foi um encontro inicial que serviu para nos aproximarmos. Mas durante todo esse tempo ele não me olhou de uma certa forma, como quando nos conhecemos pela primeira vez. Ele abriu os olhos como se estivesse surpreso com alguma coisa, talvez fosse porque ele pensou que eu era mais jovem. Embora mais tarde eu tenha descartado essa teoria porque minha mãe me disse que ela havia contado a ele que eu tinha acabado de atingir a maioridade, então não fazia sentido que ele me visse assim. Ele não fez nenhum comentário sobre isso. Deixei aquela noite seguir seu curso. Marcos foi gentil e cortês, e minha mãe ficou feliz em nos ver interagindo tão bem. Aquela noite confirmou para ela que Marcos era a pessoa certa. Após esse encontro, Marcos começou a passar mais tempo em nossa casa e nos convidava para jantar em seu apartamento em outras ocasiões. Ele surpreendia preparando pratos de outros países para nos encantar. Marcos era um ótimo anfitrião,
garantindo que nunca ficássemos entediados durante nossas visitas ao seu apartamento. Nessas ocasiões, eu sempre ficava impressionada com sua beleza. Comecei a entender o que minha mãe via nele: seu corpo forte, seu sorriso encantador e seu olhar profundo. Marcos era um homem bonito em muitos aspectos e parecia estar ciente disso. Minha mãe sempre parecia deslumbrada ao seu lado, e eu podia ver a conexão entre eles crescer a cada interação. Logo depois, eles ficaram noivos e o casamento não demorou a acontecer. Optaram por algo simples, uma pequena recepção em um salão de hotel, com apenas amigos e familiares mais próximos presentes. Foi durante o momento em que disseram sim no altar da igreja que percebi meus próprios sentimentos por Marcos. Uma mistura complexa de tristeza e felicidade tomou conta de mim. Nunca tinha gostado tanto de alguém na minha idade e não sabia o que. Era como se estivesse apaixonada. O que eu sentia por Marcos era simples atração e eu sabia que essa atração se devia à forma como ele me tratava. Os olhos se desviavam dos meus quando conversávamos, sempre olhando para baixo, mas longe de sentir desconforto. Durante o ensino médio, tive alguns namorados, mas nada muito sério. Já na universidade, saí com alguns homens que me convidaram para sair, mas nenhum desses relacionamentos vingou ao longo dos meses. Comecei a pensar que meus padrões eram altos demais e que isso estava me impedindo de perceber o potencial dos homens ao meu redor. No entanto, a verdade era diferente. Senti algo muito forte por Marcos. O detalhe é que ele era meu padrasto oficialmente. Já era hora de olhar para ele com outros olhos quando minha mente esqueceu por um momento que ele era um homem mais velho que eu e que era o novo marido da minha mãe, mas não pude evitar, pois eles não sabiam onde deveriam viver, se na casa onde eu e minha mãe morávamos ou no apartamento do Marcos. Eles decidiram escolher a opção mais confortável, o apartamento do Marcos. O apartamento dele era maior e tinha um quarto com banheiro próprio que seria ideal para eles, então num piscar de olhos minha mãe e eu nos mudamos para o apartamento dele. Marcos consertou um dos quartos para ser meu quarto e durante várias semanas modificamos vários espaços do apartamento para se adaptar ao nosso novo lar. Minha mãe estava feliz e eu também, mas parte dessa felicidade foi ofuscada pelos sentimentos que eu sentia por Marcos. Agora que nós morávamos sob o mesmo teto era muito mais difícil para mim esconder o que estava sentindo. Meus sentimentos estavam ficando mais fortes e sombrios e isso me fazia agir de forma imoral quando minha mãe não estava lá. Aproveitei para brincar. Eu vestia roupas nada decentes e eu estava procurando alguma desculpa para me aproximar dele. Inicialmente, parecia que ele interpretava meus gestos como simples carinho. Afinal, ele agora ocupava o papel de figura paterna na minha vida. Eu costumava cumprimentá-lo com beijos na bochecha ou abraços pelas costas. Essa percepção mudou numa manhã em que fui abraçá-lo e percebi algo inapropriado. Congelei, sem saber como reagir. Marcos não permitiu que eu prolongasse o contato. Ele se afastou rapidamente e me olhou com tristeza por um momento, como se tivesse visto um fantasma, antes de sair da cozinha. Desde aquele dia ele me evitava sempre que estávamos sozinhos no apartamento. Ele foi para o escritório e se trancou. Quando ouviu a voz de minha mãe anunciando que havia chegado e essa dinâmica fez com que minha ansiedade aumentasse e minha mente começou a me levar a pensamentos tão novos para mim que às vezes me surpreendia ao senti-los em torno dele. Eu não tinha controle, ninguém sabia do meu segredo e eu era boa em esconder o que sentia por ele, mas fiquei com raiva por ele ter agido daquela maneira, porque eu sabia que ele estava ciente de mim e tinha certeza de que seria correspondido. Quando os vi juntos abraçados no sofá enquanto assistiam um filme e eles tomavam sorvete, imaginei que era eu quem estava com ele. Pensei nisso o tempo todo, estar com ele sendo a mulher que ele levava para o quarto à noite, aquela que ele beijava na manhã e aquele pensamento grande e turbulento me fez agir de uma forma que nunca deveria ter acontecido. Minha mãe tinha ido embora e eu podia ouvir o som de talheres no meu quarto. Marcos ainda estava tomando café da manhã. Então minha mente começou a trabalhar imediatamente. Eu não queria ser uma namorada assim, então coloquei uma roupa solta, camisa por cima e saí da sala em direção à sala de jantar. Assim que entrei, Marcos me cumprimentou e no momento em que ergueu os olhos do prato quase engasgou ao me ver. Sentei-me à mesa sem dizer nada, fingindo que estava vermelho como uma maçã e que ele ainda estava recuperando o oxigênio. "Não é tarde para você ir para a aula?"
Ele perguntou. Encolhi os ombros, olhando para ele, não respondi, apenas com um sorriso: vou ficar em casa para estudar. Se havia uma coisa que aprendi na convivência com Marcos é que apreciava o silêncio e, embora ele fosse um bom conversador, na maior parte do tempo permanecia em silêncio. Quando terminava de comer, levantava-se da mesa e pegava o prato para a cozinha e eu o seguia um minuto depois. Ele levou o meu para a pia e no momento em que me aproximei de suas costas, deixei o prato na mão. Eu o abracei por trás e enterrei meu rosto no meio de suas costas cheirando seu perfume masculino. Aline, o que você está fazendo? Ele perguntou em um sussurro. Eu não respondi. Em vez disso eu o segurei mais perto e eu intencionalmente me pressionei mais contra suas costas. Ele soltou um longo suspiro em resposta. Encurtei mais o espaço e nesse momento pude ouvir sua respiração lenta e apressada, mas queria outra reação. Queria que o feitiço que nos mantinha afastados desaparecesse, queria tudo dele e sabia que havia uma barreira para atravessar. Encontrei a resposta que procurava. Marcos não ficou indiferente, afinal ele era um homem. Aline, pare. Ele perguntou com um suspiro. Eu percebi que ele estava tenso, mas eu sabia que se não fizesse alguma coisa agora não haveria outra chance. Então fiz o que tinha que fazer e foi tudo o que imaginei, ter sido minha primeira experiência. No começo não sabia o que fazer. Para minha fortuna, Marcos era um homem experiente e não hesitou em me guiar no caminho certo, porém nem tudo saiu como eu esperava. Depois de terminar, a culpa invadiu Marcos a ponto do que saiu e ele só voltou à noite. Minha mãe chegou algumas horas antes, então ela ficou surpresa por ele não ter estado no escritório o dia todo. Fiquei preocupado porque tive a sensação de que Marcos iria confessar para minha mãe o que havia acontecido, mas as horas passaram e Marcos pediu licença à minha mãe dizendo-lhe que tinha acontecido alguma coisa na empresa e que ele tinha que ficar lá a noite toda. Ele voltou no dia seguinte na hora do jantar. E em todos os momentos ele me ignorou. Costumava sugerir assistir a filmes juntos como uma desculpa para estar na mesma sala que ele, ou para escutar conversas que ele tinha com minha mãe. No entanto, nos dias seguintes, notei que Marcos se distanciou. Ele não estava mais em casa quando eu estava e tentava sair para trabalhar no mesmo horário que minha mãe. Sempre que ela precisava sair, ele a acompanhava, alegando que queria ficar sozinho. Era claro para mim a mensagem que Marcos estava transmitindo. Ele não tinha interesse em mim e queria manter as coisas estritamente entre ele e minha mãe. Mas como eu poderia esquecer o que aconteceu? Talvez eu estivesse tentando guardar meus sentimentos em um baú para sempre. A resposta veio numa noite em que acordei cedo para beber água e ouvi um ruído vindo da sala escura. Ao me aproximar, vi Marcos sentado com o telefone na mão, com a tela iluminada exibindo uma foto minha das redes sociais, uma que eu tinha postado meses atrás, em uma caminhada à beira da piscina com meus amigos. Aquilo foi demais para mim. Será que não seria melhor ele agir assim comigo, em vez de se fixar em uma simples foto? Diante dele, Marcos permaneceu em silêncio, parecendo se fechar como se estivesse se protegendo. Mas eu sabia o que tinha visto. Talvez você não queira lembrar, sussurrei, reduzindo a distância entre nós. Porque eu não esqueci o que aconteceu. Não guardo uma foto sua, apenas a lembrança. Sem mais palavras, dei um passo à frente, e Marcos não me deteve. Aquilo foi mais poderoso do que qualquer coisa, algo que ressoou profundamente em ambos. Depois daquele dia, minha mãe me contou que Marcos havia conseguido um emprego no exterior. E assim ele se foi por 5 meses. Marcos não se despediu de mim. Quando o tempo passou e minha mãe me contou que eles haviam decidido dar um tempo no relacionamento, eu entendi que as ações de Marcos eram uma resposta às nossas interações. Ele deu um passo para trás, desistiu do casamento e da vida aqui, talvez porque o peso disso o tenha perturbado profundamente. Para mim, porém, sua presença ainda era intensa. Cada vez que eu tentava me abrir para outro homem, só conseguia pensar em Marcos e comparar o que sentia por ele. Foi difícil para minha mãe lidar com isso, mas meus sentimentos por Marcos obscureciam minha mente. Eu só desejava que eles terminassem para que o caminho ficasse livre para eu poder estar com eles sem nenhum obstáculo. Agora, só o tempo poderá responder às perguntas que ficaram sem resposta.
Você já se viu em uma situação onde sentimentos proibidos mexem com sua mente e coração? Compartilhe suas experiências nos comentários. Além disso, gostaríamos de saber qual história você gostaria de ouvir em nosso próximo vídeo. Deixe suas sugestões abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo, onde continuaremos explorando histórias intrigantes e emocionantes. Inscreva-se agora para não perder.